Namastê, meus amados. Namastê, vida. Gratidão. Amados, hoje eu vou falar a respeito de algumas doenças e algumas coisas que nós vivenciamos aqui na matéria, e creio que será bem pertinente para você poder se libertar de muitas coisas e poder entender muitas coisas que ocorrem contigo. E antes de adentrar esse assunto, antes de nós iniciarmos, quero falar a respeito do gavião do deserto, ou cavaleiro solitário. Então, era um índio e ele convenceu a tribo. Uma hora eu conto a história dele, é uma história muito bonita. Ele convenceu a tribo a sair da região que eles estavam, e os brancos estavam matando a tribo. E ele encontrou um lugar muito bonito, muito lindo. E aí conversou com todos, tal, ninguém quis. E por fim aceitaram, né? Uma parte da tribo aceitou ir com ele para esse paraíso. Chegando lá, ele descobre que a esposa estava grávida, né? E arruma um lugar e ele sai para contemplar, para agradecer o Criador. E naquele momento de agradecimento, ele leva uma flechada nas costas, no coração, e morre. Mas ele já havia sido preparado antes. Depois eu conto essa história. Enfim, ele passa por um processo e depois ele começa a fazer alguns trabalhos de resgate no astral. E num desses trabalhos, ele é enviado para uma cidade, um umbral, e chegando lá, ele encontra bem na entrada alguns magos negros, né? E ele vai sozinho com seu cavalo. E aí tem um guardião do portal, fala pra ele assim: como assim, você vai entrar sozinho? Mas você não tem nenhuma arma? Algumas armas, né, elétricas? Não. Tá bom. E ele adentra o umbral. E aí ele foi alertado que o segundo nível do umbral era impossível adentrar pelo nível de densidade o que havia lá, né? Os seres que haviam lá. E ele foi adentrando esse umbral, passou pela primeira camada, né? pela primeiro espaço ali do umbral, e chegando no segundo, ele se depara com um dragão. Ele ouve os gritos, né, dos 3 seres que ele foi lá para resgatar, gemendo de dor. E ele se depara com um dragão negro com os olhos vermelhos, gigante, e começa a confrontar ele. E diz que não vai permitir que ele saia dali e tal. Uma hora eu conto essa história, é bem legal, bem interessante. E ele convence o dragão a tirar os três seres que estavam ali sofrendo e levar para uma cidade astral. E leva. E aí ele começa a fazer amizade com esse dragão. Falar sobre o que está acontecendo aqui no mundo, sobre a evolução que ocorreu no planeta, porque eles não têm acesso a nada, né? Para eles é aquela realidade. E ele começa a descobrir a vida desse dragão. Como que foi? Era um rei que foi traído. E esse rei traído, ele ficou... É uma história muito semelhante à dele, né? Ele foi traído e ele tinha um exército. O exército foi dizimado também. Mataram o exército dele. Tipo uma Guerra dos Tronos aí. Mataram o exército dele, mataram ele. E ele ficou muito revoltado. E aquele exército não quis, né, ir para a quarta dimensão superior. E eles ficaram com aquela mágoa, com aquela raiva, né, daquela situação. E criaram aquele lugar. E ele se transformou naquilo, né? Naquele monstro. O que ocorreu? Esse cavaleiro acaba convencendo todo mundo a ir para uma cidade astral, fazer uma recuperação. E nessa cidade astral, o que ocorre? Como eles estão há muito tempo ali longe da luz, eles estão todos deformados, todos viraram monstros, né? Criaturas horripilantes. E o conselho decide que eles poderiam encarnar rapidamente após o tratamento, para eles poderem ter uma experiência na matéria rápida. E aí, onde que eles encarnam? Todo aquele grupo
receberam, muitos deles receberam as bombas na realidade eles foram os filhos dos que receberam as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então muitos nasceram lá, deformados. E assim, aparentemente resquícios da bomba, mas na realidade eles carregavam em si nos corpos, né? Nos corpos deles, os resquícios do que eles vivenciaram no umbral. Para dizer isso é o seguinte: tem seres que encarnam aqui, que trazem, né, doenças ou são deficientes, que são kármicos, são consequências de alguma coisa da vida. Tem seres que encarnam aqui como esses, porque na vida anterior, né, o seu corpo foi deformado, sofreu algum dano. E tem seres que encarnam com uma debilidade por opção mesmo, para ajudar uma família, para ajudar um grupo de almas ali a vivenciar aquela experiência. E aí, hoje eu quero falar a respeito de algumas doenças. Então tem doenças que nós manifestamos aqui na matéria, que são genéticas, tem doenças kármicas, tem doenças que são de contágio, né? Algum contágio, alguma coisa que, né, a gente pegou, né? Ou permitiu-se pegar. E tem algumas doenças que são emocionais, a grande maioria são emocionais. E eu quero falar a respeito da libertação de algumas doenças, como a gente pode se libertar de várias doenças que atrapalham a nossa caminhada, várias dores. Então, muitas coisas que nós sentimos são expressões da nossa personalidade, são expressões daquilo que nós somos. E a libertação de muitas doenças, ela se dá com essa consciência de entender que muita coisa que eu vivo foi projetado por mim. O roteiro, o enredo, tudo aquilo, antes de você vir, você sabia que ia passar, você sabia o que ia acontecer. E num nível mais profundo, as pessoas que talvez foram ou são os seus algozes, as pessoas que te feriram ou te ferem, foram seres voluntários que você pediu para aquela experiência, para que ela te ajudasse no seu despertar, para que te ajudasse a chegar aqui agora, para ter esse nível de entendimento também. Então, as experiências não são fáceis, são dolorosas, a matéria intensifica tudo, essa realidade, né? Mesmo sendo ilusória, mas nós somos deuses e nós fazemos dela algo muito real. E realmente se torna muito doloroso quando alguém te trai, quando alguém te fere, quando alguém te usa, quando alguém te abusa. É uma dor muito profunda, realmente. Não é fácil, é só quem vive, quem experiencia isso, né? E tem experiências que às vezes são pequenas, não são coisas grandiosas, mas as pessoas carregam rancor, carregam raiva, carregam, né, ou não perdoam. E aí é como aquela historinha, é você beber o veneno e querer que o outro morra. Então a falta de perdão, a falta de compaixão com a experiência do outro, né, ou com aquilo que nós recebemos do outro, e nesse nível que eu estou trazendo hoje aqui, que foi acordado, você sabia disso, você sabia de tudo isso, você permitiu tudo isso. Lógico, tem pessoas que fogem do enredo e abusam um pouco, né? Extrapolam. Mas você, como ser multidimensional, você sabia de toda a experiência material, como seria, né? E todas as possibilidades, todos os futuros possíveis. Então, como eu disse, algumas pessoas extrapolam e muito, e outras seguem o roteiro. Mas para gente entender que, vocês viram que hoje eu quebrei um padrão, né? Talvez alguns observem aí. Mas para dizer o seguinte, voltando ao assunto, quando você libera perdão, quando você começa a entender um nível de consciência que tudo isso ocorreu por amor, ocorreu para o seu bem, você começa a se libertar.
Algumas pessoas, elas talvez já fizeram tantas maldades, coisas ruins pela terra, pela vida, que elas começam a se punir também. É uma forma de doença. Então ela gera um câncer, ela gera uma doença para ela se punir por aquilo que ela fez, porque ela também não se perdoa. E aí ela começa a gerar doenças, começa a gerar uma série de sofrimentos, tudo, né, tudo autoimposto ali para que ela sofra, para que ela pague e possa, né, encontrar redenção. E muitas querem sair do experimento humano, então não aguentam, não suportam o experimento humano, né, por algum motivo, e aí elas criam alguma doença para se libertar do experimento humano e a doença ser o escape ali, que vai libertar ela da matéria. Só que você não se liberta da sua mente. Então o Osho conta uma história que ele foi no Himalaia, numa caverna. Chegando lá nessa caverna tinha um monge. Falou para eles assim: saiam da minha caverna. Já faz 13 anos que essa caverna é minha e que eu tô aqui, meditando nela. Vocês estão invadindo a minha caverna. Aí o Osho falou para ele assim: sua caverna? Essa caverna é natural, é da natureza, é do universo, né? É de tudo, é de todos. E falou assim: eu percebo que não adiantou nada você se excluir da humanidade, porque a mente está contigo. Você não se libertou da sua mente, do apego das coisas. E aí falou para ele de uma forma muito dura: você é um imbecil. E o que ocorre? Você vai para o outro lado, vou me suicidar, né? Vou criar uma doença. Mas você não curou a sua mente, não se libertou do seu ego. E aí continua um outro processo do outro lado, semelhante ao que estava aqui, né? Então tem pessoas que às vezes têm uma vida, ganham dinheiro e criam as mesmas dores num ambiente luxuoso. Não mudam, porque a mente é a mesma, só mudou, né, as condições. E assim também o inverso. Então, meus amados, para a gente entender, e o que eu falo aqui não é dando solução, não é colocando, né, como um remédio, mas uma possibilidade, alguma coisa para a gente ir amadurecendo. Que, assim, nós escrevemos a nossa vida antes de vir para a matéria. Lá, eu estou falando num nível muito mais profundo, não estou falando de quarta dimensão, estou falando de quinta dimensão. Para a gente adentrar esses planos de densidade. Você escreveu a sua história. Então você é Deus, você acha que você... vou lá, Léo, não, você escreve, você vai colocando linha por linha cada acontecimento e colocando algumas pistas pelo caminho para você ir despertando. E algumas pessoas para te ajudar a despertar, para te empurrar para outro lugar, te tirar de alguns lugares também e conduzir a sua vida para uma nova experiência. Lógico, muitos fatos que nós recebemos são originados de ações kármicas. Então você recebe muitas coisas que você fez no passado. Mas chegou o momento de nós nos libertarmos. Chegou o momento de nós nos libertarmos completamente dos karmas, das dores, das culpas, dos sofrimentos, de tudo aquilo que atormenta a nossa vida. E parar de ficar gerando essas doenças. Se libertar de tudo isso. Perdoar quem tem que perdoar. Se perdoar. Se amar em primeiro lugar, né? Porque amando a si, você está amando a Deus também em primeiro lugar. Porque você é Deus aqui manifestado. Então, quando eu amo tudo, eu estou integrado. Amo as pessoas, me amo a Deus. E o amor traz a cura. O amor traz a libertação. O amor traz a iluminação. E quando você se liberta de todas essas ilusões, todos esses apegos ilusórios de querer dar sentido profundo ao material, ao ilusório e se apegar tanto a isso. E quando você se liberta disso, é o seu caminho de despertar, para acordar para aquilo que você é realmente. São coisas que trabalham em sincronia. Então
minha reflexão do dia para nós todos é essa: nos libertarmos de tudo aquilo que é veneno para nós, que nós carregamos em nosso coração, e aí gera um tumor, gera uma doença, gera uma dor, gera uma série de coisas. A falta de mudança também, a rigidez, né? Não querer mudar. Tem muitas coisas atreladas à nossa personalidade que manifestam. Eu estou falando isso do Shivan, né? Muitas coisas eu percebo em mim que eu preciso ir me trabalhar dia a dia, né? Todos os dias, olhar para mim, olhar no espelho, no fundo dos meus olhos e reconhecer as mudanças, né? Reconhecer as atitudes egóicas, reconhecer tudo aquilo que eu preciso reformar. E isso traz muita libertação, porque a partir do momento que você começa a reconhecer algumas coisas não iluminadas em você, começa a integrar essas coisas e começa a olhar e despertar para aquilo que você é e ser você, verdadeiramente, ser você, aqui agora, longe de máscara, de tudo. Começa a perdoar, começa a se amar, a sua vida flui, tudo flui, as coisas conspiram a seu favor. E é você que cria, é você cria toda a realidade, você manifestando a todo momento, tudo que acontece, as alegrias, as tristezas, as dores, os bons momentos, é você. Então, a partir de hoje, aceite só os bons momentos na sua vida, aceite só as alegrias, aceite as dádivas, e quando perceber que tem algo que não está muito legal, olhe para aquilo, olhe, não fuja. Não, isso não é meu. Eu vejo pessoas que elas passam alguns processos e dizem assim: eu sou uma esponja de coisas dos outros, aqui é tudo do outro, é um encosto, e não reconhece as coisas profundas que estão ali dentro, que precisam ser trabalhadas. E isso a gente só começa a reconhecer quando traz essa luz de ser você, de trazer a verdade, de ser verdadeiramente aqui, agora, manifestado na Terra, como você. Não como a sua profissão, como te chamam, não, como você mesmo, manifestando você, aquele ser que é sozinho lá no quarto, ou que está lá sozinho, aquele é você, né? Manifestado ali nas suas loucuras. E às vezes não é loucura para a caixa, mas para a realidade não é loucura. Então é isso, meus amados, é um convite, né, para todos nós, e é um convite para mim também, né? Nos libertarmos das dores do passado, dos traumas, dos apegos, das coisas que nos feriram muito, e olhar para isso de uma forma amorosa, compreendendo que foi necessário, muitas experiências, doeu, eu sei, doeu, mas foi necessário para trazermos nós aqui agora. E não é muito fácil de aceitar, mas tudo foi por amor. Tudo foi por amor. Aquela pessoa fez aquilo por amor, mesmo agindo ali de forma egóica, inconsciente, mas foi por amor. Então é isso. Essa é a mensagem de hoje que eu quis trazer. Vou deixar a canalização abaixo, a canalização que eu recebi hoje. E espero profundamente que você se perdoe, que você perdoe as pessoas que te magoaram e se liberte dessas doenças. Porque a falta de perdão é uma das maiores causadoras de doenças hoje, né? São doenças que são terríveis. E eu vejo muitas pessoas sofrendo com isso. E, lógico, muita coisa vem da alimentação, muita coisa vem das irradiações, dos karmas, de várias outras coisas, mas em si, a grande maioria é emocional. Então, está atrelado intrinsecamente, profundamente com as nossas emoções. E quando você começa a trabalhar suas emoções, se equilibrar emocionalmente, você vai se libertando de todas as doenças e trazendo para a sua vida todos os milagres, porque você é o milagre. Você é o milagre de Deus, do Pai, aqui na Terra.
Gratidão, meus amados. Abençoado dia a todos. Um beijo no seu coração. Namastê. Om Namah Shivaya. Beijo, amados. Lindo dia a todos.